nos abençoe, encarnados e desencarnados. Vamos comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Podemos dizer, felizes os misericordiosos. O que é misericórdia? Ter piedade, ter compaixão do próximo. Misericórdia é caridade, não nos custa nada. Quando nós ouvimos falar na palavra caridade, o espírita, ele já liga a caridade em quê? Esmola. E as obras de Kardec, de Chico, fala que dar a esmola, fazer a caridade dando a esmola, é a mais fácil. Principalmente aqueles que têm abundância. Então, no capítulo 15 do Evangelho, o título é: Fora da caridade não há salvação. Então, a caridade está ao alcance de todas as religiões, sem exceção. E como nos fala o Evangelho no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba cuidar a vossa mão direita. Caridade material e caridade moral. Podemos afirmar, sem medo de errar, que o capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, vem nos falar única e exclusivamente da caridade moral. E que nós, a todo instante, deixamos de praticar a caridade moral, que não nos custa nada, que tem mais valor do que a caridade material. Porque a caridade material não precisa ter sentimento, é simplesmente a espontaneidade de doar. Agora, a caridade moral, na íntegra, precisa de ter sentimento. Como nos fala o primeiro item: perdoar para que Deus nos perdoe. Então não tem essa de eu te perdoo, mas que você suma da minha vida. Isso não é perdão. Então a todo instante nós faltamos com a caridade moral, porque nós não sabemos perdoar. Então é questão de refletir. E faltamos com a caridade a todo instante. Outro item do capítulo 10: reconciliar com o vosso adversário. Será que nós temos capacidade de reconciliar com os nossos adversários? O orgulho, o egoísmo, é inimigo que nós reconciliamos. Outro item desse capítulo: o sacrifício mais agradável a Deus. Será que o sacrifício mais agradável a Deus é de nós irmos na água suja a pé? Será que é de nós irmos à Aparecida do Norte e subir as escadas de joelho, a ponto de sangrar os nossos joelhos? O sacrifício mais agradável a Deus é dos nossos próprios ressentimentos. Não adianta nós sacrificar, viajar quilômetros a pé, subir escadas de joelhos, sendo que os nossos sentimentos são ruins, sendo que nós alimentamos o orgulho e o egoísmo, que alimenta o ódio, o rancor, a mágoa, o desejo de vingança. Aí nós dizemos: eu estou cansado de orar e Deus não atende os meus pedidos. Lógico, são pedidos egoístas, são pedidos orgulhosos. E só pedimos coisas materiais.
a cura, emprego, bens materiais. Nós jamais pediremos a Deus, a Jesus: Senhor, ajuda a extirpar do meu coração este orgulho, esse egoísmo, que é o maior entrave à nossa felicidade. Porque com orgulho e egoísmo no coração, nós jamais conseguiríamos sermos felizes. Então, ser ou não ser feliz está em nós, mais ninguém. Outro item interessantíssimo desse capítulo 10, Bem-aventurados os orgulhosos: o arqueiro e a trave do olho. O que significa isso? Significa que nós vemos o defeito do próximo e ocultamos o nosso, que é tão gritante. Vemos um grão de areia no olho do nosso próximo e não vemos uma montanha que está no nosso. Por isso que o Evangelho nos fala, o arqueiro. Você vê um arqueiro no olho do semelhante, mas não vê que no seu tem uma trave. Então, estamos faltando com a caridade moral. Então esse capítulo 10 vem nos falar simplesmente da caridade moral, que nós faltamos a todo instante e que não nos custa nada. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não conseguiríamos ser felizes. Porque a caridade nos traz a paz interior. Feliz daquele que deita no seu travesseiro e diz: não tenho nada contra o meu próximo. A esse ser maior que o sono do justo. Aí, essas atitudes maravilhosas de perdoar, aproxima-se, atrai-se os espíritos benfeitores. Não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, no capítulo 10, os escribas e os fariseus levaram a mulher supostamente apanhada de adultério. Levaram na presença de Jesus. E eles disseram a mestre: mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada de adultério, e a lei de Moisés diz para apedrejar as tais. Qual é o seu consentimento? Só que Jesus sabia da maldade daqueles seres. Abaixou, escrevendo com o dedo sobre a terra, disse: atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Continuou a escrever. E alguns minutos depois, ergueu o olhar e disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela disse: Senhor, foram todos embora. Porque a consciência deles acusava. E se eu afirmar que nós somos piores do que os escribas e os fariseus? Nossa, nós não somos piores. Somos. Porque eles, a consciência acusou, eles foram embora, envergonhados, e nós erramos e queremos justificar os nossos erros. Nós erramos, contratamos advogado para achar brecha na lei para nos defender. Quantas e quantas pessoas contratam advogado para se defender, mesmo sabendo que está errado, que cometeu um crime? Esses atos que às vezes as pessoas cometem, agredindo verbalmente o próximo, ele quer sempre arrumar uma justificativa. Então nós estamos a todo momento julgando e condenando o próximo, totalmente diferente dos escribas e dos fariseus, que foram embora envergonhados.
Então é questão de refletir. Perdão das ofensas. Esse mesmo capítulo 10. Quantas vezes perdoarei o meu próximo? Perdão é ilimitado. Aonde Pedro disse a Jesus: Senhor, até 7 vezes? Jesus disse: não, Pedro, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quem perdoa não fica remoendo, esquece. Então, olha só, oramos para aqueles que têm o hábito, porque tem muita gente que não tem o hábito de orar. Então o Dilon fala que o melhor preservativo contra a obsessão é o Evangelho 3 vezes ao dia. Vai sair para trabalhar? Faça o Evangelho, faça uma prece. Almoça em casa? Faça o Evangelho, faça uma prece. Vai dormir? Faça o Evangelho, faça uma prece. Aqueles que não almoçam em casa, não tem problema, faça 2 vezes. A Escritura sabe entender. Muitos podem dizer: mas isso é fanatismo, é o alimento da alma. Nós não tomamos 3 refeições para manter o corpo são e vigoroso? E por que não tomamos o alimento da alma? Só que oramos sem sentimento. Palavras outras atiradas ao vento. Aí dissemos: eu estou cansado de orar e Deus não atende os meus pedidos. São pedidos egoístas, pedidos sem sentimentos. É simplesmente isso. Então nós temos que ter qualidade, não quantidade. E há pessoas que rezam 200 Pai Nosso, 300 Ave Maria, acham que isso vai valer. Qualidade, não quantidade. E às vezes oramos, não prestamos atenção no significado das palavras. O Pai Nosso: Pai, perdoa as minhas dívidas conforme eu perdoo os que me devem, os que me ofenderam. E todas as vezes que nós perdoarmos aqueles que nos ofendem, o nosso perdão vai apagar as nossas faltas. Caridade moral. E não fazemos. Outro item, a indulgência. Foi lido aqui. Espíritas, queremos nos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que poucas pessoas a praticam. Minoria. É a caridade moral. Nós somos indulgentes para as nossas fraquezas e severo para com as fraquezas do próximo. No final desse capítulo, Kardec faz uma pergunta a São Luís: é permitido repreender o próximo? Qual foi a resposta de São Luís a Kardec? Ninguém sendo perfeito tem direito de repreender o próximo. E o que nós fazemos a todo instante? Simplesmente repreendemos, batemos de falso moralista. Não tem que repreender ninguém, não. Às vezes o que nós estamos repreendendo o próximo é gritante em nós. Olha só, são vários itens no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, que são todas caridades morais que nós esquivamos em fazer, porque alimentamos o orgulho e o egoísmo. Sentimos prazer em alimentar o orgulho e o egoísmo. E aonde começa essa caridade moral? Dentro do nosso lar. André Luiz nos fala lá no livro Entre o Céu e a Terra que os nossos maiores adversários estão dentro do nosso lar. Então, quando o Evangelho nos fala, o item reconciliar com o teu adversário, o que nós pensamos? Nosso adversário é de fora.
e esquecendo o principal, é que está dentro do nosso lar. Talvez a esposa de hoje foi a nossa adversária de ontem. Talvez o nosso esposo de hoje foi o nosso adversário de ontem. Os nossos filhos foram os nossos inimigos. André Luiz nos traz lá nos Missionários da Luz, obreiros da vida eterna, e a vida continua. Sexo e destino, ação e reação. Então ele traz muitas histórias. Lá no livro Ação e Reação, capítulo 14, André Luiz nos traz o relato dos adversários em família. Ideu, Marcela, Roberto, Sônia e Márcia. Roberto foi o primeiro filho de Ideu e de Marcela. Depois veio Sônia e Márcia. E eles, que nós todos somos catalogados numa cidade ou no mundo espiritual, como André Luiz é catalogado no nosso lar. Então, o livro Ação e Reação, no começo dele, nos fala de uma cidade no mundo espiritual que chama Mansão Paz, que fica na Europa, entre a Suíça e a Itália. Então nós somos catalogados em certa cidade e vem o socorro dessa cidade nos momentos difíceis, quando nós temos merecimento, que André Luiz chama no nosso lar de bônus horas, porque caso contrário ficamos entregues à nossa sorte. Então Ideu, ele não queria mais conviver com Marcela. Ele agredia a esposa com palavras, porque ele tinha uma amante chamada Mara. Então, quando ele agredia a esposa com palavras, às vezes com agressões físicas, Roberto interferia, menino de 12 anos, aí ele batia no menino. E morria de amores pelas duas filhas, a Sônia e a Márcia. Então a espiritualidade foi pesquisar a fundo o porquê disso. Porque essa aversão pelo filho e morrendo de amor pelas suas filhas. Então, eles puderam ver nos arquivos, porque nós todos temos um arquivo armazenado no nosso perispírito, e a espiritualidade faz a leitura mental. Então, em vidas passadas, o Ideu, casado com Marcela, caiu no mesmo erro. Se preparou no mundo espiritual, se casou como Ideu e com a Marcela e veio a falhar de novo. Então ela puderam observar porque a aversão dele pelo filho Roberto. Na vida passada, ele não quis, ele abandonou Marcela, abandonou a Marcela, foi viver a aventura, e com o passar do tempo se separaram. Estava doente, depois de 5 anos, muito doente, procurou Marcela. Ele procurou Marcela, ela já estava no seu segundo matrimônio e feliz, porque o segundo matrimônio
o esposo vivia para a família. Então ele quis reatar com Marcela, falou: eu quero voltar para o meu lar. Ela falou: agora não tem jeito mais, porque faz 5 anos que você abandonou o seu lar, e eu me consorciei de novo. O que ele fez? Tirou a vida do segundo esposo de Marcela. Se preparou no mundo espiritual, veio com o Ideu, com a Marcela, e o primeiro filho foi Roberto, o segundo esposo de Marcela. Então, quando o Evangelho nos fala reconciliar com o seu adversário, era a oportunidade de Ideu reconciliar o Roberto, seu filho, porque o sangue é forte, e o passado está no véu do esquecimento. O passado de Ideu e o passado de Roberto. Mas não, ele alimentava aquele ódio pelo filho e morria de amor pelas meninas. Em vidas passadas, ele tirou a vida de Roberto, que é o atual filho, e desencaminhou Sônia e Márcia. Casado, ele era casado com a Marcela e desencaminhou as 2 jovens. E elas eram irmãs ainda. Então ele desencaminhou uma, dizendo que amava, depois desencaminhou a outra, entregou ao prostíbulo. E elas veio na existência futura como 2 filhas dele. E o coração dele transbordava de amor pelas 2 filhas e tinha aversão pelo menino. Ele tinha no filho um adversário. Então é o momento de nós reconciliarmos com os nossos adversários, conhecendo essa doutrina maravilhosa que é esclarecedora. Até os nossos filhos entenderam o porquê nós somos heróis, nós somos espelhos dos nossos filhos. Então o exemplo vale muito mais do que 1000 palavras. Então quando o Evangelho nos pede para reconciliar, não é os adversários lá fora, nós temos que começar dentro do lar. Nessas divergências, temos que estreitar os laços, dando amor, porque Emmanuel, lá no Consolador, fala que a criança é um trapo de terra, que vai produzir conforme nós tenhamos preparado esta terra. É questão de analisar no equilíbrio da razão. Então, pergunta 110 do Consolador: qual é a melhor escola para formar o ser? Resposta: as universidades formam-se os cidadãos. Edificar o homem simplesmente a família. Então, é evangelizar as nossas crianças através dos nossos exemplos, encaminhando eles para Jesus através das religiões. É aí onde nós começamos a estreitar os laços com os nossos filhos, que foram os nossos antigos adversários do ontem. Como nos fala, e a vida continua, a história de Brígida, Amâncio e Desidério. Então Deus usa todos os métodos para aproximar os seus filhos, para que eles possam estreitar os laços. Amâncio tirou a vida de Desidério. Como Brígida não poderia ter filho, estava a idade avançada, e Amâncio também, o que aconteceu? A espiritualidade conduziu
desidere como um filho adotivo, para que eles pudessem estreitar os laços. Livro, biografia de Chico, ditado por André Luiz. Então nós somos exemplos dos nossos filhos. Se nós perdoamos, eles vão saber perdoar. Se nós não perdoamos, eles também não vão saber perdoar, porque é a convivência. Então é a oportunidade ímpar de estarmos reencarnados, de podermos ser chamados de pais. Quantas pessoas almejam ser pai, ser mãe? E nós estamos tendo essa oportunidade e esquivamos em praticar a caridade moral dentro do lar, que não financeiramente não nos custa nada. Depois, ao partir deste mundo de provas e expiações, vamos ouvir aquela frase até então conhecida de todos: que fizeste dos filhos que te confiei? A maioria não sabe responder. Como tem lá em Missionários da Luz, capítulo 14, se eu não me engano, Anacleta abandonou o lar e teve uma reencarnação pesadíssima. Os 4 filhos com problema, porque ela não foi mãe, ela foi progenitora. Como hoje existem poucos pais e poucas mães, a maioria são progenitores. Porque pai e mãe renunciam em prol dessa empresa, dessa instituição chamada família. Está no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 14. Então hoje nós já não vamos ter mais como justificar no mundo espiritual, né? Como nós fazemos: eu errei porque alguém me induziu o erro. Eu errei porque eu não sabia. Não sabe porque não quer, porque a casa espírita tem a biblioteca, tem os estudos, tem as palestras. Então vamos buscar. Quem instrui se ilumina. Nós não queremos ter luz própria, precisamos nos instruir para sabermos lidar com as provas e as expiações do dia a dia. André Luiz nos fala: quer amenizar as tuas provas? Pratique o amor, que é a verdadeira caridade. Caridade, meus irmãos, não é dar esmola. Se fosse assim, Paulo não falava sobre a caridade no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sai da vossa mão direita. Caridade segundo São Paulo. Nem se eu falasse a língua dos anjos e dos homens, nem se eu tivesse fé ao ponto de transportar todas as montanhas, nem se eu vendesse todos os meus bens e distribuísse aos pobres, nem se eu desse meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse a caridade, que é o verdadeiro amor, isso não valeria nada. Então não é pela quantidade, não é por bens materiais. E ele remata: entre a fé, a esperança e a caridade, que é o verdadeiro amor, a mais excelente dela é o amor. Que nos falta em nossos corações. Como nos fala o Evangelho, amar o próximo como a si mesmo, capítulo 11.
A lei de amor. Não quero vos falar do amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne e seu foco ardente de todas as aspirações sobre-humanas. É esse amor que Jesus espera de nós. Então, não podemos mais justificar que não podemos fazer a caridade, porque a caridade moral está ao alcance de todos. Assim nos fala o Evangelho, capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, ou podemos dizer, felizes os misericordiosos. Aqui está a cartilha da caridade moral, que está ao alcance de todos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, hoje, agora